Como eu havia prometido no programa de ontem, na participação ao vivo, com Francisco Carlos Bittencourt de Araújo, professor, na verdade, professor Francisco Carlos, que vai contar um pouco do seu período como jogador infantil, juvenil, do Rio Negro, do próprio América de Amadeu Teixeira, passagem pela Tunaluso, pelo Clube do Remo, enfim, e essa memória fantástica que ele tem sobre o futebol amazonense e, claro, a impressão dele sobre o atual momento do futebol amazonense. Professor, obrigado pela entrevista. Eu agradeço mais uma vez sempre a cordialidade de todos vocês, Amarildo, dos teus colegas, dos seus assessores, né, que estão sendo realmente profissionais, independente de qualquer coisa, que não é... Eu acho que quando você tem uma equipe que busca realmente ser o mais autêntico possível, não é preciso copiar ninguém, que vocês já são profissionais e são autênticos. Então eu acho que o resto é questão de profissionalismo da própria pessoa e da equipe em si. O futebol amazonense completou 100 anos quando? Completou justamente em finalzinho de... Começou... Segundo semestre de 2014? Exatamente, segundo semestre. Começou em fevereiro de 1914. Né? O primeiro jogo foi Nacional e Atlético, Clube Manaus Atlético, aliás. E era o terceiro ou quarto clube inglês, porque já tiveram anteriores. Né? E justamente com essa preocupação, o que a gente percebe? Tiveram grandes jogos e eram pessoas dedicadas, eram pessoas que, digamos assim, do comércio, né? Muitos eram empresários da fotografia alemã. O futebol brasileiro, como no Amazonas em si, que começa em 1906, com o primeiro clube chamado Racing Clube Amazonense, se tem ideia que os dirigentes ou jogadores, em cima do Racing argentino, resolveram então criar o Racing, né? Que tem uma outra cor, o Racing argentino é alvo e azul, azul e branco. São as cores da seleção da Argentina. Né? E teve uma época que estava numa crise muito grande. Então, a partir daí, eles começaram a imaginar, vamos homenagear um grande clube argentino, ou porteño, como uma pessoa queira ser expressado, né? E também, logicamente, criando as cores em homenagem, digamos, de uma certa forma, às nossas cores do Rio Negro, não com a cor do nome Rio Negro, mas para homenagear a água barrenta, né, que não se mistura, quer dizer, digamos assim, diria assim que é um mistério. Um detalhe, a história do futebol amazonense, o professor Francisco Carlos, ele contribuiu com o autor desse livro, que ainda não foi lançado e que ainda está dependendo de, não digo sensibilidade, mas de uma parceria para que ele possa estar nas bancas. Humanística, digamos assim, para não chamar outros termos, que pode, logicamente, macular ou magoar alguém que não aceite, achar que está se tentando arrecadar, e não é isso. Eu acho que a preocupação do Gaspar, quando ele chegou praticamente verde, né? E foi justamente através de um rapaz também que gosta só que o lado dele é de judô. Ele está até escrevendo um livro, não sei se conseguiu terminar, que pouca gente sabe, mas o judô começou... O Gaspar já esteve algumas vezes aqui em casa, já esteve justamente em fevereiro, ele esteve aqui em casa, através do Rio. Aí até o meu filho pensou que era, não, que será, sabe? Eu também não conhecia. Para mim foi um estranho, mas que esse estranho se tornou-se um grande amigo. Eu diria que uma espécie de filho, porque eu tenho dado de ser pai dele. Qual foi a reação dele quando o senhor cedeu 5 fotos? Olha, ele ficou felicíssimo, né? Além de não só as 5 fotos, como a maioria das fotos dos filmes daqui de Manaus. Com a ajuda, tem que ser bastante sensato e concreto, que também com a ajuda ainda em vida dos seus amigos, ele já estava com problema de saúde, né? Ainda não estava tão, digamos assim, debilitado. Como foi que despertou esse seu interesse pelo futebol do Amazonas? Foi quando o senhor jogou futebol nos anos 60? 1960. E essa memória? Olha, eu acho que querer conhecer, querer aprender, porque eu acho que na vida ninguém nasce sabendo. Acho que é um ditado bastante simples. E se você tem força de vontade, você gosta, e quando aquelas pessoas que te cobram, pra que isso? Meu pai sempre dizia, isso não vai te dar futuro nenhum e tal. Esse futuro que se refere do pai é poliglota. Fala português? Eu falo português, francês, italiano, espanhol e inglês, apesar de não ter descendência inglesa. O seu nome, na verdade, Bittencourt? O lado Bittencourt vem da região de Normandia e Granville. Depois de Cristo, exatamente. Eram, digamos assim, catadores de batata, de acelgas. O que eram acelgas?
Eles eram batatas da própria região, daquela região da França, da Europa, né? Porque na época não existia a França, existiam povoados, vilarejos, né? Que eram governados por bárbaros. Esse é um professor. Então, eu acho professor Francisco. E o rádio, como foi que surgiu na sua vida? O rádio foi o seguinte, eu era apaixonado por rádio, achava interessante os programas da Rádio Baré, que tinha um programa de variedades, que lembrava muito o Fantástico. A Rádio Baré, que é a mais antiga, né? É a escola do rádio, digamos assim, do nosso estado, fundada em 1937, 21 de setembro de 1937. Eu comecei em 67. Comecei por curiosidade através do Jaime Rebelo, que era uma pessoa que foi colega do meu pai na Universidade do Amazonas, na Faculdade de Direito. Jogou pelo Eldorado. Eldorado foi um clube fundado pelo seu pai, pela família Rabelo, né? Seus irmãos, Raimundo Rabelo, jogou no Rio Negro. O pai dele fundou, por incrível que pareça, em 18 de novembro de 1918, o São Raimundo Esporte Clube. Eu vejo com uma certa apreensão pessoas que deveriam se voltarem para ajudar a juventude na prática do esporte, que tira muita gente da ociosidade, do ostracismo. Seja um bom médico, um engenheiro, um advogado, um professor. Colaborando com esse livro, o senhor também tem uma colaboração muito interessante, um documentário que vai ser lançado dia 27. Fale para a gente a respeito desse documentário. O documentário foi convidado pelo Chicão Fio, como ele gosta de ser chamado, para fazer uma entrevista com várias pessoas. Ele fez com várias pessoas, com o Antônio Loureiro, que é o presidente da História e Geografia do Amazonas, que é um médico, e é uma pessoa também dedicada à literatura. E também era um documentário que ele estava querendo fazer para poder deixar alguma coisa a mais. Em termos de documentários, são muito poucos. Então, se não fosse a Rede Amazônica, o professor Manuel Calado também, que é um desbravador, eu participei de 2 documentários dele, quando cantava esse gás, e também sobre Rio Nau, 100 anos de paixão. Então esse documentário do Coisa é Amazonas, o Jogo da Bola, mas pouca gente sabe. O futebol começou no Amazonas em 1757, com os índios Cambebas, que hoje é a região de São Paulo de Olivença. Foi iniciado em 1757, o futebol aqui em Manaus. Lhe deixa triste a atual realidade do futebol amazonense? Deixa triste, muito triste, porque aquelas pessoas que eram abnegadas, que se voltavam para contribuir para o futebol e que infelizmente estão desaparecendo, infelizmente nós temos um período de tempo e depois, logicamente, será que realmente, ou serão que essas outras pessoas, esses outros dirigentes, será que eles vão realmente contribuir? Vamos finalizar justamente com essas imagens. Essa aqui é o time do Racing Clube Amazonense, que era alvinegro, primeiro alvinegro, digamos, fundado em 13 de maio de 1906, portanto há 108 anos, 2 anos mais novo que o Botafogo do Rio. Fica por aqui e procura por essa região amazônica, por mais um personagem que contou ou que continua contando e revelando os segredos desse futebol baré e do futebol amazônida. Até a próxima!